sendo gravada, né? Então a gente viu toda aquela parte, né, de introdução de, de automação 2. Eu só viu, né, aquela parte, né, conhecer o que é a máquina, a gente viu, né, identificar os componentes, né, que até na avaliação eu pedi para que vocês viessem a falar sobre um determinado processo de automação, né, e citar os componentes, já que a gente tinha estudado, né. Vimos também, né, a parte de CLP, o que é o CLP, né, aquela parte de CAD e CAM, a gente, eu disse, ó, a parte de CAD é aquela parte que geralmente a gente constrói um certo material. CAD sempre voltado para um programa, né, de desenho, onde a gente construía, né, um certo tipo de geometria de material. E a linguagem CAM, né, computadorizava todos aqueles pontos, toda aquela geometria e fazia a produção, né, através disso, desse CAD e CAM. A gente se deu a introdução dos equipamentos CNC, né, que eu trouxe até o exemplo daquele aplicativo SSNC, né, sei que poucas pessoas estavam presentes naquele dia, mas viram a importância, viram o funcionamento de uma máquina CNC, né, onde a gente se faz a programação, né. Não voltei tanto atenção para aquele programa, para aquele software, né. E posteriormente eu também mostrei o software Zellersoft, que é o que mais importante, né, para a disciplina, né. Quem ficou, acho que foi só uma pessoa que ficou naquele dia, né, viu o funcionamento desse Zellersoft, né. Como o objetivo dessa automação 3, dessa disciplina, o que seria, né? Eu citei todos aqueles componentes, né, que eu falei agora anteriormente, todas essas partes, né? E o que seria a automação 3? A automação 3 seria basicamente a gente trabalhar com aquele programa, o Zélio Soft, certo? Seria basicamente a continuação de automação 2, então agora vamos dar atenção a esse programa, né? Em automação 2 eu mostrei bem sucinto, bem por cima, mostrei sua aplicação, e agora, né, vamos dar uma atenção maior. Estou planejando, né, vamos ter aproximadamente 6 encontros, certo? Nos 3 primeiros encontros eu quero falar um pouco da disciplina, mostrar outros componentes a vocês, né, mostrar bem detalhados os componentes a vocês, e 2 ou 3 aulas eu quero separar só para o software, só para usar o software, conhecer de uma maneira agora bem explicativa o software, o Zélio Software, certo? Quem quiser baixar esse Zélio Software, eu aconselho, certo, que baixe o Zélio Software, certo? De antemão eu já adianto como é que vai ser a avaliação da gente, né? E falando a avaliação, fica um pouco constrangido, né? Cerca de 14, deixa eu puxar aqui quantas pessoas tem, né? Diário. Puxar o diário aqui, certo? Temos por volta de 37, 1, 2, 38. 7, 37 menos 7 pessoas, certo? Acho que é 30 pessoas que tem presente, né? Porque eu recebi um diário aqui de Pedra Grande com alguns nomes grifados de amarelo. Eu acho que indica que é desistentes, certo? Então temos 37 menos 7 nomes em amarelo grifados. Então acho que é cerca de 30 pessoas que a gente tem na turma, né? Quantos entregaram a avaliação? 1, 2, 3, 4, 5. 15 pessoas me entregaram a avaliação. Então 50% da turma me entregou a avaliação, né? Adiantando, né? Vou passar a nota para vocês. Receberam a nota ou não? Alguém pode me falar? Alguém receberam as notas? Não, professor. Pronto, então eu vou falar agora, já que eu estou no diário aqui. Anderson Luiz, Tá, eu vou. Peraí, ó. Peraí, Anderson, deixa eu ver aqui. Anderson Luiz de Oliveira Vale, 9. Bruno Tonico, Peraí. 8. Denis Montenegro, 8. Fagner Almeida, 8,5.
Francisco Edilson, 8. Gutenberg, 8. Hugo Jonathan, 8,5. Hugo Mateus, 8. Ítalo Fernandes, 8. Joel Luiz, 8. José Pablo, 8. Luiz Carlos, 9. Marcionildo, 7. Michel Sullivan, 8. E o Ronaldo de Oliveira, 8. Certo? Então, deu para captar aí os que estão presentes na aula, as notas de vocês? Positivo, professor. Certo? Então, né? Uns eu avaliei, né? Todos eu avaliei de uma forma bem bacana, né? Atribuí uma nota boa, né? Os que ficaram com notas mais inferiores, mesmo que o trabalho tenha sido excelente, né? Eu tirei pontos devido ao prazo, né? Eu dei um prazo de 3 dias, né? Teve gente que me entregou com 9 dias, né? 9, 10 dias. Então eu tirei pontos também referente ao prazo, né? Mas de antemão, né? Foram notas excelentes, né? Então vamos voltar aqui para a disciplina, né? Então, avaliação, né? Vocês receberam a apostila de automação 3? Hein, pessoal? No meu caso não, professor. Não, né? Então, logo mais, para acabar a aula aqui, né? Deixa eu botar logo para vocês aqui no grupo. Só um momentinho. Professor, você não prefere depois não da aula, se eu colocar no grupo, é melhor, né? Pô, bora. Nesse caso, fica mais tempo, né? Para não perder tempo, pronto, né? Então, como é que vai ser a avaliação de vocês? A gente vai ver, né, que a apostila, certo, tem por volta de 2 ou 3 atividades ao longo de cada aula, certo? Cada aula, cada tópico não, cada aula, cada parte, né, os tópicos, certo? Vai ter uma atividade. Então, aula 1 vai ter uma atividade, aula 2 vai ter outra atividade, de acordo com a apostila, né? Aula 3, outra atividade. Então, a gente vai ter 3 atividades aí, que tem já na apostila de vocês, né? E o que é que eu vou querer de vocês? Como nota, 5 pontos, vai valer essas 3 atividades que vocês vão fazer, certo? 5 pontos vão valer essas 3 ou 4 atividades, não lembro bem. E os outros 5 pontos, eu estou pensando, né? Vamos ver se vocês conseguem baixar o programa e executar algumas tarefas que eu vou passar para vocês. Vai ser o resto dos 5 pontos. Podem fazer até em dupla, certo? Em grupo, em dupla, triplo, certo? Vamos ver aí como é que vai dar o caminhar da disciplina. Mas é importante, professor, né? Oi. Pode falar. Desculpe interromper isso aí. Será enviado em PDF, não? O quê? A apostila? A apostila? Em PDF. Né? Ok. PDF, certo? Então eu já aconselho o pessoal baixar Zélio Soft 2. É só estar no YouTube. Eu acredito que todos têm computador, né? Quem não tiver, pode se juntar com um colega, né? Quando for fazer a avaliação em dupla. Mas pelo dupla ou um grupo, a gente vai ver como é que caminhar dessa disciplina. Se a gente ver que ninguém conseguiu baixar, acredito que todo mundo vai conseguir baixar. Não conseguiu manusear, está muito difícil, aí a gente vê outra forma de atividade, né? Mas uma atividade vai ser responder essas questões da apostila, e a outra atividade eu tenho em mente fazer, né, o manuseio desse software, certo? Então é importante que vocês baixem logo e vão praticar. Então vamos lá dar início, né, à nossa disciplina, certo? Os objetivos, certo, da disciplina. Deixa aqui, né? Então, quais os objetivos? Reconhecer, através do histórico e evolução dos controladores lógicos programados, né, o CLP, suas aplicações e vantagens. Então, a gente vai ver na disciplina, né, como eu já informei, os componentes do CLP, o que é o CLP, suas vantagens, que a gente também já viu em automação 2, quais as principais vantagens, certo? Compreender também o princípio básico de funcionamento, certo? Compreender esse princípio básico de funcionamento, como funciona
como é esse algoritmo que funciona no CLP, né? Identificar a sua estrutura do CLP, a gente vai, eu já falei, os componentes, né? Vamos aprender a trabalhar com o software, né? Vamos aprender detalhado cada componente que constitui esse software, certo? A gente vai aprender detalhadamente, né? Então, esses são alguns dos objetivos propostos para a disciplina de automação 3, né? Então, dando uma breve introdução, né? Os processos industriais são formados por equipamentos mecânicos, eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos, né, que resultam em um processo final. Então, os CLPs são bastante empregados para gerenciar, né, esse processo ao qual se destina, né? Onde eu falei, muitos vieram me perguntar dúvidas como fazia a prova de automação 2, né? Aquela prova que eu passei. Então, é um processo que foi que eu falei para vocês, olha, vocês vão buscar, né, uma área afim de estudo para onde tem um processo, né? E você vai explicar esse processo de automação, né? Falei lá, uma cimenteira, né? Uma cimenteira. Você tem lá seu cimento passando ali no forno, fazendo a formação do cimento lá. Então a gente tem esse processo, né? Vou falar detalhado, vou falar o processo todo, né? Você tem a cimenteira, tem aquele cimento ali, quer dizer, não é o cimento, a produção do cimento passando pelo forno, né? Então você tem variáveis que vai controlar aquela temperatura do forno, né? São sensores, é, 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 termostatos, né? Diferentes componentes, né? Então, o que é que o CLP vai fazer? Vai gerenciar esse processo, né? Ele vai estar monitorando aquele processo, né? E vai atuar nesse processo. Se a temperatura chegou a uma temperatura muito elevada que pode danificar meu material, né? Então ele vai atuar alguma coisa, alguma válvula de escapamento de ar para diminuir essa temperatura, ou alguma refrigeração interna, não sei, né? Vai ter que atuar, né, controlando o que? O meu processo, né? Então o CLP, eles são empregados para gerenciar esse processo, né? E pode atuar em mecanismos, né, mecânicos, eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos, né? No ramo do petróleo, lá onde eu trabalhavam muito com essa parte hidráulica e pneumática, né? Os CLPs, né? Principalmente monitorando essa parte, né, de pressão de ar, né? Pneumática, né? E pressão de ar do poço, né? A pressão do poço, né? Que é através pressão pneumática, né? E também hidráulica, de certa forma. Então, vai atuar basicamente em componentes mecânicos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos, né? Um pouco do histórico sobre o CLP, né? O CLP a gente vai ver, né, que ele, se tem início, né, a automação, né, nem tanto o CLP, a automação, né, surge a partir da Revolução Industrial, né, na década 18, né, no século 18, perdão, né, de 1801 a 1900, né, quando começaram a ser utilizados aquelas máquinas a vapor, né. Então, até falei em automação 2 também, eu mostrei até com imagens, né, aquela parte dos seres humanos, né, aquela máquina de vapor. Então, a automação, né, os princípios de automação se deu nessa época, né, de máquina a vapor, né, essa parte de revolução industrial, né. Porém, o CLP mesmo, ele é reconhecido, né, ele foi empregado, né, essa parte de CLP, essa parte mais robusta, mais fina, né, uma parte mais fina, em 1968, né, no setor automobilístico, né, no setor da General Motors, né, GM. Então, ele foi empregado, né, início do CLP se tem em 1968, né, na utilização na GM, no automobilístico, né, para aquela produção em massa, né, com precisão, exatidão, menor tempo, né, tudo isso o CLP proporciona, né? Então se deu basicamente em 1968.
A introdução de CLP, desses componentes. Na automação mesmo, a gente pode relacionar a automação, né, desde o princípio, desde o século XVIII, certo? CLP, né, também tem outros nomes, né, que pode ser, na literatura pode ser encontrado, e vocês têm que identificar que tudo isso se relaciona ao CLP, né? Pode ser conhecido como CP, controlador programável, né? Não é básico usar muito na literatura CP, é mais CLP ou PLC, né? Na literatura a gente vai ver muito essa sigla, CLP, PLC. Muitos, né, técnicos nem chamam CLP, chamam PLC, porque é o verdadeiro nome original, que é do inglês, né, que é oriundo, né, do inglês, é onde foi a fabricação, onde inventaram. Então muitos técnicos, né, utilizam PLC, 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 nem tanto falam CLP, mas CLP também é comum encontrar nas literaturas. Então, CLP significa controlador lógico programável, certo? E PLC do inglês, a gente sabe que o inglês e português tem essa variação, né? Que é do começo vem para o fim e vice-versa, né? Então, PLC, Programa Lógico Control, né? Que tem a mesma, traduzindo, significa controlador lógico programável. Como eu disse, muitos técnicos, né, até mesmo no Brasil aqui, utilizam, né, essa nomenclatura de PLC, 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 certo? Como eu já disse, né, o PLC, ou CLP, se teve início, né, a partir das necessidades automobilísticas, né, né, na General Motors, tá? Vamos definir o que é o CLP, certo? Né? Definir conforme normas, né? A gente não pode somente definir, né, de acordo. A gente tem que buscar na literatura o que é que significa CLP, né? Conforme a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, ela diz que o CLP é um equipamento eletrônico digital, né, com hardware e software, né, que a gente viu também em Automação 2. Eu falei um pouco sobre o que era hardware e software, certo? Botei até aqui no slide como forma mais explícita, né? A gente viu pouco também em Automação 2, então vamos explicar também o que é hardware e software. Hardware é a parte física de um computador, né? É formado pelos componentes eletrônicos, né, circuitos de fio, placas, utensílios, né, ou qualquer material físico. Então é aquela parte física, né? Hardware é a parte física do computador, do CLP, do objeto em estudo. Software é a sequência de instruções escritas para ser interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Então, se hardware é a parte física, software é a parte interna, aquela parte que não é palpável, né? Você não topa, como o hardware, né, que é seu próprio computador, né, tudo que você tem, seu celular, né, hardware é a parte física do celular, os componentes eletrônicos, né, e o software é o nosso interno do celular, todas as nossas funções, todos os nossos aplicativos, né, todas as partes específicas, né. Então, a ABNT define que o CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software, certo? Compatível com as aplicações industriais, né? De acordo com a NEMA, né, que é a National Electrical Manufacturing Association, né, a Associação Nacional Elétrica de Manufatura, né, classifica o CLP como um aparelho eletrônico digital também, né, que utiliza uma memória programável, certo, para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, certo? Então, dentro do CLP, ele armazena, né, essas programações para executar uma tarefa, né, que a gente viu até no final da Automação 2, como a gente faz toda a programação, né, naquele aplicativo no Zélio Soft, certo? E executa a tarefa, certo? Tarefas quais, né? Implementar funções específicas, né, como temporização, contagem, né? Tudo isso controlando através de uma entrada no CLP, que eu até falei, né, em várias aulas. Vai ter o CLP tem entrada e tem saída, né? Que a gente vai entender logo mais à frente, à frente da disciplina o que seriam essas entradas e o que seriam
as saídas, né? A gente vai ver também, ó, evolução dos CLPs, né? O CLP surgiu em 1968, né, com uma primeira aplicação dele, ramo automobilístico. Porém, né, até hoje, né, até 2020, como a gente se encontra, o ano que a gente se encontra, passou por gerações, né? Claro, né, o avanço tecnológico teve que alterar de certa forma o CLP, né? Como o celular, né? Celular, a gente tem os telefones muito robustos, muito grandes, e de acordo com cada geração a gente tem smartphones pequenos, né? Muito pequenos, que fazem funções infinitas, né? Então, o CLP também não ficou para trás. Com a evolução, com esse avanço tecnológico, a gente classifica o CLP em 5 gerações, certo? A primeira geração, certo? A primeira geração, certo? É a programação ligada ao hardware, né? Então, você tem aquela parte física, né, que você tem que utilizar para fazer sua programação. Linguagem, assemble. O que quer dizer assemble? Assemble, traduzindo, significa montagem, certo? Então, é exigir o programador, certo, um conhecimento, né, total desse hardware, né, já que a programação era ligada ao hardware, né? Então ele tinha que ter esse conhecimento sobre os componentes eletrônicos para fazer a programação, né? Hoje a gente vai ver que muitos dos programadores, né, não conhecem nem assim, muitos que eu digo assim, não conhecem em si detalhado o uso do CLP, dentro do CLP, aqueles componentes eletrônicos, né? Na primeira geração você tinha que ter esse domínio, certo, dos componentes eletrônicos, né? Como diz, a linguagem era assemble, não é uma linguagem de montagem, então você tinha que montar, né, o seu circuito para fazer a interação, certo? Programação EPROM, né, feita juntamente com sua construção, que a gente vai entender também o que é EPROM, ROM, né? E ROM significa, né, ROM é EPROM, EPROM, né, ou somente ROM, né, é o que? É uma forma, né, de memória. ROM é memória. Memória o que? Não volátil. O que é memória não volátil, né? Temos nosso computador. Se a gente desligar o computador agora, né, ele vai ficar com a memória salva, algumas coisas salvas. Então, quando eu volto para esse ROM, é aquela memória, né, que não é volátil, que não se perde, que não é apagável quando é desligada, certo? Partiu para a segunda geração, né? Surgiram as primeiras linguagens de programação, certo? Que é justamente converter, né, aquela linguagem inicial para a linguagem do computador, da máquina, certo? A gente falou em linguagem binária, né? E a programação era em memória, EPROM, certo? Então, diferente da primeira geração, que você tem que fazer essa construção, né, dessa memória, na segunda geração a gente já tinha a programação já completa, né, essa parte de memória EPROM nele, né? Inclusão de programas para fazer a leitura, né, aquela parte de CAD, CAM. Na segunda geração a gente já vê essa parte, né? Partiu para a terceira geração, né? Passa a ter uma entrada de programação, certo? É possível apagar, alterar e gravar a programação, certo? Então, passa a ter uma entrada de programação, né, que a gente vai entender as entradas, certo? Então, geralmente, ou geralmente não, nas gerações passadas, né, a gente tinha essa parte hardware, a gente tem que mexer nos componentes eletrônicos para receber um sinal, né? Aqui o CLP ele já passa a ter entradas, né, que a gente vai entender o que seriam as entradas e saídas, né? É possível apagar, alterar e gravar a programação, certo? Voltando aqui, quando a gente vai ver que a gente tem três tipos de memória basicamente utilizada, EPROM e EPROM, como a gente está vendo aqui, EPROM e apenas ROM, certo? A ROM a gente não consegue mexer nessa memória. Como é mexer? Alterar essa memória, né? Adicionar algo, apagar algo, certo? Então, nas primeiras e segundas gerações, né, a gente não conseguia fazer isso, e a partir da terceira, a gente tem uma linguagem de programação, de memória, onde a gente pode alterar,
nossa programação, certo? A gente poderia gravar uma nova programação, certo? A partir da terceira geração se tem o início dessa ação, né? Quarta geração permite a comunicação serial, possibilitando sua programação diretamente com o computador, né? Então, antigamente, né, nas últimas gerações, até a terceira geração, a gente não tinha essa interatividade. Que é essa interatividade? Seria o CLP, né, em série, né, uma comunicação em série com o meu computador, né, para um supervisório, né, para a gente estar aquela monitoração constante. Então, a partir da quarta geração, a gente já tem indicadores, né, inícios, né, de indicadores dessa parte de interação serial, comunicação serial, né. Então, através lá de uma sala de comando, você pode comandar seu CLP, né, que seu CLP pode executar a tarefa. Né. Nas últimas gerações, você tem que ir diretamente na parte hardware, né, do CLP, fazer essa alteração, né? E a partir da quarta geração a gente já pode ter um CPU, né, um computador, e executar as tarefas, né, através dessa CPU. Quinta e última geração. E última por quê? Porque é que a gente tá, né? Quinta geração. Né? Posteriormente, com o aumento da evolução, né, devemos ter mais, né, mais gerações, certo? Então a quinta, né, e atual, última não, atual geração é essa, né? Que é a que a gente tem, né, uma maior capacidade de processamento, né? A gente tem diferentes tipos de CLPs, né? Diferentes níveis de comunicação, de entradas, de saída de CLP, integração na comunicação com diversos instrumentos, né? Então, nas últimas gerações, né, a gente teria tipos de equipamentos, instrumentos que poderiam ser ligados ao CLP, né, com um nível de tensão igual do CLP, né, com nível de corrente também igual ao CLP, né. A gente vai ver que com essa geração a gente pode transformar um equipamento robusto, né, de alta tensão, alta corrente que passa naquele equipamento, e pode ser ligado, pode ser comunicado com o CLP, né. Padronização de protocolos de comunicação, né. Então, como eu já falei, a partir da quarta geração a gente tem essa comunicação em série. Então, na quinta geração a gente já tem uma padronização de comunicação, de protocolos, né? Que é aquelas portas de entrada, ID, né? Número de identificação, né? Que a gente faz essa portabilidade, né? Essa parte de comunicação em série com vários equipamentos, né? Seja ele um IHM, o CLP, a própria CPU, a gente tem esses protocolos, né? Tem um padrão estabelecido dentro dos demais componentes, né? Aumento da precisão e exatidão, né? Então, com o avanço da tecnologia, né, a gente também se teve sobre os CLPs, né, essa evolução que trouxe o que? Um aumento de precisão e exatidão, né? Quando relacionados né, a um determinado processo. Então, ele tem uma precisão e exatidão melhor nesse processo, né? Níveis de erros baixíssimos, né? Ou quase inexistentes, né? Então, uma alta precisão e exatidão, né? Então, seria o que? Um nível, né, de erro baixo. Não comete erro, né, no seu processo, né? Aumento de portabilidade também, né? Faz parte dessa quinta geração, né? Essa parte de comunicação também, essa padronização de protocolos de comunicação, também a gente pode ratear um ponto também, que é o sistema de supervisórios, né? Que a gente vai ver que toda, né, empresa, né, que utiliza automação tem essa parte de supervisório, de monitoramento do seu sistema através de uma sala de controle cheia de telas de computadores, né? Onde tem, supervisiona, né, todo o meu processo, toda a minha operação, certo? Pessoal, quem tiver com dúvida pode me interromper, pode fazer perguntas, certo? Aplicações e vantagens, certo? A gente vai ver, né, que as reduções, né, a busca por reduzir custos, né,
relacionados a funcionários, né, também a uma alta perca, né, de produção, de materiais, de obra-prima, né, se fazem a utilização de CLPs. Né. A gente vai ver que o CLP pode ser aplicável em qualquer ramo. Aplicável na automação industrial. Né. Industrial a gente já falou, né, essa parte automobilística, né, pode ter parte industrial voltada ao cimento, a petróleo, né, indústria naval, a eólica, né, que hoje a gente está crescendo, a gente tem esse setor de automação, né, eólica, solar, então todo sistema industrial pode, todo ramo, área industrial pode ser utilizado a automação comercial, né, no comércio, né, supermercados a gente encontra automação, né, lojas comerciais também, né, a gente encontra o sistema de automação, né, residência, né, muitas residências encontram sistemas de automação, seja o próprio roteador na sua casa com sistema de automação, né, próprio celular que hoje você liga seu ar-condicionado, sua TV, é um sistema de automação, certo? Gente, o sistema, certo, de automação é aplicável, certo, a diferentes áreas, certo? Em relação a CLP, né, não é comum a gente utilizar, né, um CLP residencial, né? Eu falei o exemplo do celular, né, não um CLP em si, é um controlador, porém não é um CLP, mas existem casas, né, de pessoas com grande poder aquisitivo que tem um sistema de automação completo com CLP, certo? Para fazer diferentes atividades na casa, como processo de sensoriamento de lâmpadas, né? De piscinas, né? São pessoais de poder aquisitivo alto que utilizam, né, esse sistema de automação. Né? Até uma entrevista, né, mostrando a casa daquele Luciano Huck, né, eu me lembro uma vez que na casa dele tinha sistema de automação. Não me lembro muito bem o que era, para que era o processo que fazia lá. Não me lembro que tinha um sistema de automação. Então a gente vai ver que a aplicação da automação não tem assim, limitações, né? Pode ser usado em qualquer área, né? Quais as vantagens de se usar um sistema com CLPs, né, em relação àqueles painéis eletromecânicos, né, aqueles painéis mais robustos, né, que a gente fazia? Qual é a vantagem de você utilizar um CLP, né, em contrapartida de um sistema, né, que não tem a CLP, aqueles painéis, né, mais robustos, né? Então, aqueles painéis, né, não oferecem a confiabilidade, né, a flexibilidade como o CLP, né? Então o CLP tem uma maior confiabilidade, flexibilidade, né? Como eu já disse anteriormente, tem uma precisão, tem uma exatidão, né? Menos erro possível, né? Vai ter um erro quase mínimo naquele seu processo, né? E vai dar uma maior confiabilidade a você. Flexibilidade, né? Flexibilidade, ele pode se adaptar, né, a qualquer processo, né? De acordo com você faça uma programação nele, ele pode ser flexível, ele pode atuar em um processo X, em um processo Y, em um processo Z, né? Então você pode mudar ele, pode alterar de acordo com sua necessidade, certo? Utilização de menos espaço, né? Então aqueles processos eletromecânicos que a gente precisava de um enorme quadro para fazer as ligações, né? Para fazer, usava um inversor de frequência, né? Um motor, né? Para fazer isso. Então basicamente com um quadro bem reduzido, né, com CLP e alguns componentes, você pode fazer o seu sistema, né, o seu processo de automação adequado, certo? Consome menos energia, né? Por que consome? Né? Porque você vai estar trabalhando com a tensão muito baixa nesse CLP, né? Consequentemente uma corrente baixa, consequentemente um consumo de energia, né, menor, certo? Fácil programação e reprogramação, né? Você consegue ter uma fácil programação, né? Fazer a programação ao qual se destina o seu processo, né? Reutilizar para outros processos, né? Tem uma flexibilidade, ele pode ser readequada a um determinado processo, né? Ela é reutilizável. Maior rapidez na elaboração de projetos, né? Então,
projetos, quando relacionados a aqueles grandes painéis, você passava dias para fazer uma ligação, para fazer uma sequência correta, né? E através agora do processo de um computador, você pode fazer sua programação, pode elaborar um projeto e já executar com a maior rapidez, né? Com maior rapidez e de maneira mais fácil, né? Como a gente falou, tem a capacidade de comunicar-se com outros dispositivos, certo? Então pode ter a comunicação com diferentes tipos de dispositivos, certo? Vou comunicar ele com diferentes tipos de dispositivos. Vai acabar o tempo agora, pessoal, mas eu vou chamar, certo? Até dar 8 horas para a gente concluir, certo? Falta 1 minuto. Vou deixar acabar para chamar de novo. Esperar uns 2 minutinhos para o pessoal todos poderem entrar, poderem continuar. Vou continuando, porque só tem 4 pessoas na sala mesmo. A gente não tem jeito de tempo, né? Então, como é que se dá o funcionamento, né? Funcionamento do CLP, né? Isso é uma figura que eu trago bem básica, né? Pra vocês entenderem como é que se dá um CLP. Então, a gente temos as entradas, né, do CLP. Através das entradas vai fornecer um sinal para a unidade central de processamento e as unidades, né, vão ter um papel específico que vai determinar uma saída, né? Então, entradas são conectadas a dispositivos que informam as variáveis de determinado processo, né? Então vamos lá pensar. Nós temos, né, o nosso forno lá, né, na cimenteira, né, que está a X temperatura, está uma temperatura elevada. Então a gente vai ter uma entrada. O que seria entrada? A gente vai ter um sensor, né, lá que vai estar o quê? Medindo aquela temperatura naquele local, né? Tá coletando a temperatura naquele local e vai enviar para a unidade central de processamento. A unidade central de processamento seria o nosso CLP, a unidade central do CLP. Então a gente tem a entrada, que é aquele sensor, certo? Aquele sensor térmico, né? Então vai fornecer o sinal, né? Vai estar medindo a temperatura, vai coletar o dado, vai mandar para a unidade central, né? A unidade central, né, é a responsável pelo que? Gerenciar, analisar essas variáveis, né? Então, aquele sensor de temperatura enviou o sinal, né, para o CLP e o CLP vai ver, sinal aqui, ó, temperatura tá 500 graus Celsius, então tá tranquilo, pode deixar esses 500 graus Celsius.
Tá? Então ele vai mandar um sinal para a saída, né? E vai ter a lógica dentro dessa unidade, vai dizer, não, então pode deixar, a saída eu não vou atuar em nada não. Né? Então, olha, agora minha temperatura está dando 800 graus, não é permitido. Já tem a lógica no CLP, o CLP vai fazer o quê? Vai mandar um sinal para a saída, né? O que seria a saída? Seria um atuador, né? Uma válvula que tem lá naquele meu forno para diminuir a temperatura do local. Então ele vai atuar essa saída, né? Vai mandar um sinal, né? Para essa minha válvula que está lá no meu forno, certo? Então a gente tem entradas, unidade de processamento e saída, né? A gente vai ver que entrada e saída são os dispositivos, né? A gente vai ver os dispositivos que atuam no meu processo, né? E a unidade de processamento é o nosso cérebro, certo? Para que vocês possam entender, né? Então, né? Outro tópico aqui de funcionamento para que vocês possam entender melhor, né? Então, como é que dá o fluxograma, né, do processo em si? Temos o início. O que é o início? O início é o nosso CLP, né? Ao ligar, né, a gente vai ver o funcionamento, né, da CPU, né? Geralmente, como a gente disse, a quinta geração se estabelece, né, um sistema de supervisório, né, que você não faz diretamente utilizando o CLP. Você tem um comando, né, um cérebro maior que é a CPU, nosso próprio computador, por exemplo. A gente está, né, controlando o CLP através do nosso cérebro, né, que é o nosso computador. Então temos o início. O início é ligar o CLP, né, verificar, né, como é que está o funcionamento, né, parte de memórias, parte de circuitos, né. Após isso, né, se dá o estado, a verificação do estado das entradas, né. Então o CLP tem que receber essas entradas, né, seja de um sensor, né, seja de um sensor indutivo, de um sensor de presença, né, de um determinado equipamento, né, um termostato, né, um termopar, né, vai depender o que é esse meu dispositivo de entrada. Pode ter vários dispositivos de entrada, né. Então, é verificar o estado, né, das entradas. O que é isso? Verificar, fazer essa leitura dessas entradas, né? Verificar, né, se lá naquele meu CLP, né, tem alguma entrada acionada, né? Ver se está em perfeito funcionamento, né? Transferir esses dados para a memória. O que seria isso, né? Após, né? Então a gente tem início, ligo nosso CLP, computador, CPU, vai verificar os sinais que está recebendo, né? Por exemplo, lá no nosso forno, a gente tem a cimenteira, tem o sinal do sensor, né? Então vai verificar se está chegando o sinal lá no nosso CLP, né? Vai transferir esses dados para a memória, né? Que é justamente para a nossa unidade central. Vai pegar esses dados, vai fazer a coletagem desse dado e vai armazenar para a nossa memória, né? Que é chamada também de memória imagem das entradas, certo? Então vai fazer essa leitura, né? Após isso vai ter que comparar, né, com o programa do usuário. O que seria isso? Comparação. Como eu citei, dentro do nosso CLP, dentro dessa memória, nós vamos ter uma programação, né, que eu até citei. Se está 500 graus, não vou fazer nada não vou atuar meu dispositivo de saída não. Deu 800 graus, né? Então ele vai ter que atuar meu dispositivo para baixar a temperatura daquele meu forno. Então o que seria isso? Comparar, né, com a programação, né? Então vai ter essas relações, né? Basicamente eu estou dizendo assim uma relação, mas a gente vai ver que é programação em script, né? Quando tiver 500 graus, né, ou abaixo de 500 graus não vai fazer nada. Subiu essa temperatura, né, eu vou ter que abaixar minha temperatura no forno de alguma maneira, né? Então é comparar, né? Então a gente tem atualiza as saídas, né? Essa comparação vai ter que atualizar a saída. O que é essa atualização, né? É justamente, né, de acordo com a comparação, né? Se for uma temperatura,
como o exemplo lá, se for uma temperatura adequada, como 500 graus Celsius ou abaixo, eu não vou fazer nada. Né? Eu vou informar só meu resultado para saída ou a saída. Você vai precisar atuar em nada. Né? Se for superior, né, vai chegar um sinal para saída e ela vai ter que atuar no meu dispositivo. Né? Então, basicamente, bem sucintamente, como ocorre a função, né? Como ocorre o princípio de funcionamento do CLP é isso. Né? Ele vai ter as entradas, né? Vai receber sinal de entrada, vai ter a verificação desses sinais, vai transferir esse sinal para a memória vai fazer um comparativo para saber se vai atuar a sua saída ou não. Né? Mas não se preocupe, a gente vai entender, né, mais isso, né, à frente. Né? Parte de estrutura, né? Estrutura, o que é? Os componentes que fazem parte específica do CLP. A gente vai ver que o CLP, né, é um dispositivo microprocessado constituído por um microprocessador, um microcontrolador. Né? A gente vai ver, né, como segue esse fluxograma aqui. Né, ó. Tá aqui a opção do ponteiro. A gente tem, né, rede elétrica, né, para a gente alimentar nosso CLP, a gente tem que vir uma corrente, uma rede elétrica com tensão. Né? Então, você não vai ligar, dependendo do CLP, você não vai chegar com aquela rede elétrica, geralmente 220 volts, né, aqui no Nordeste, onde a gente se encontra, né, por 110 volts para o lado do Sul, e aplicar diretamente no nosso CLP. Então a gente tem que ter uma fonte, ó, de alimentação, certo? Para que essa fonte de alimentação? Fonte, né, justamente para transformar essa energia. Então, né, aqui no exemplo, a gente chegou aqui, ó, com nossa fase, nosso nêutron, né, 220 volts, e sai 12 volts para a gente alimentar nosso CLP. Né? Então, a fonte de alimentação, né, para alimentar o CLP, né, 12 ou 24 volts, como é comumente encontrado. Temos a unidade de processamento, que é essa aqui, ó, que é responsável pelo funcionamento lógico, né, de todos os circuitos, né? Seguindo, temos bateria, certo? Que a bateria é utilizada em CLP, certo? Aqui temos a bateria, né, que é utilizada, né, para manter a alimentação desse circuito, né, e manter parâmetros, né, ou programa, certo? Mesmo em falta de energia. Né? Então, o que seria a bateria? Seria, né, para a gente fornecer atenção correta, alimentação correta, mesmo em caso de pane, né, de falta de energia, né, para que o nosso sistema esteja energizado. Né. Aqui é um exemplo prático, quando a gente utilizava lá no trabalho, a gente utilizava essas fontes de bateria como os famosos no break. Isso alguém já ouviu falar. Que é uma espécie de uma bateria, certo? Uma bateria para fazer a alimentação do nosso sistema de automação em caso de pane, certo? Temos memória, né? Memória do programa monitor, que é essa daqui, ó, certo? Que é responsável pelo funcionamento geral do CLP, gerenciando todas as atividades, certo? Este programa não pode ser alterado pelo usuário, né? Essa parte aqui do programa monitor não pode ser alterado pelo usuário, sendo memória do tipo ROM, né? EPROM ou EEPROM, né? Pode ser esses três tipos de memória, né? Que ROM são as memórias, né, não voláteis, né, que ficam armazenadas no dispositivo. Né? Temos a memória aqui, ó, do usuário, certo? Temos a memória do usuário, certo? Que é armazenado o programa desenvolvido, certo? Pelo usuário, o qual pode ser alterado. Né? Então a gente tem esses dois tipos de memória. O do monitor, que é aquela visual, né? E aquela memória do usuário, né? Do usuário. Quando ele quer, né, se fazer uma alteração no processo, ele simplesmente pode chegar no processo e alterar, né? Por exemplo, a cimenteira, né? A gente está recebendo lá um valor de 500, né, graus Celsius. A gente pode alterar para 550 graus Celsius, né? Então ele pode receber
né, uma temperatura de 550 graus Celsius ou abaixo disso, né? Superior ele vai ter que atuar. Então, essa memória do usuário é aquela parte alterável, certo? Temos a memória de dados, né, que tem como finalidade armazenar os dados, né, do programa do usuário, né? Então, temos a memória do usuário, né, o que vai armazenar esses dados aqui, ó, se a gente fazer uma alteração, por exemplo, como eu citei, essa memória de dados vai ficar lá, ó, no meu sistema, né, aquela alteração que eu fiz, certo? Temos, né, memória de imagem, né, das entradas e saídas aqui, ó, né, que armazena informações dos estados das entradas e saídas, né, funcionando como uma tabela, né, onde a CPU buscará informações durante o processamento do programa do usuário, né. Então, o que seria isso? Seria memórias, né? Então, a gente vai ver aqui que temos várias memórias, né? Temos a memória que não pode ser alterável, temos aquela memória do usuário que é alterável, né? Basicamente, a função de memória é armazenar um resultado, né? Então, esse daqui também vai armazenar, né, aqueles valores sempre coletados nas entradas ou saídas do meu CLP, né? Então, sei lá, meu CLP, né? Lá o meu sensor térmico tem hora que está chegando 550 graus, 520, 510, 480. Então a memória de entrada é justamente memorizar, né, essas entradas, né, que chegam e fazer um comparativo, fazer uma espécie de uma tabela, um comparativo, para que sempre fique armazenado, que sempre fique sob monitoramento de uma pessoa, certo? Temos, né, seguindo, circuitos, né, auxiliares, certo? São circuitos responsáveis pela proteção de falhas na operação do CLP, né, para evitar o acionamento indevido das saídas, né, evitar perda de informações, certo? Evitar erros de processamento, identificando falhas no microprocessador, certo? E emitir informações de erro, né? Então, temos circuitos auxiliares, certo? Isso tudo, pessoal, é tudo dentro do CLP, certo? O CLP é composto por uma placa eletrônica, né? Onde vai ter todas essas partes aqui, memórias RAM, ROM, certo? Temos também os módulos de entrada e saída, certo? Que são os circuitos de interface adequar eletricamente os sinais de entrada e saídas do CLP. Então, o que seriam esses módulos, certo? Seria basicamente essas entradas aqui. Aqui desse lado seria as entradas, certo? Então, isso aqui que a gente está vendo aqui em cima seria o módulo de entrada e módulo de saída do meu CLP, certo? Módulo de entrada, então, sei lá, o meu sensor térmico, certo? Vai entrar aqui, certo? E jogar o meu sinal, né, para a nossa unidade de processamento, e a cor dele vai atuar, né, ele vai sair aqui para atuar no meu dispositivo, né, no meu atuador, né. Então, basicamente, ele é composto por tudo isso aqui que a gente citou, né, a fonte, né, que é para fazer a transformação, a unidade de processamento, né, as memórias que a gente falou, circuitos auxiliares, né, módulos de saída, módulos de entrada, que seria isso, né? Então, o CLP é composto basicamente por essas funções. Né? Classificação do CLP, certo? Os CLPs são classificados em três tipos, certo? Micro, né? Porque micro é algo pequeno, a gente vê aqui, ó, normalmente são compostos por 16 entradas e saídas, certo? No máximo 16 entradas e saídas, certo? Geralmente com um único módulo, né? Então a gente só tem um módulo, certo? Aqui a gente só tem um módulo, tá vendo? Só tem esse módulo aqui, né? CLP de médio porte possui até 256 entradas e saídas, geralmente formado por um único módulo, né, que pode ser expandido. Né? É justamente isso aqui. Aqui nós temos um módulo, certo, que pode ser expandido aqui, ó, um, dois, mais três módulos para expandir ele, tá? Dar mais entradas e saídas, certo? E CLP de grande porte, ó. A gente vê logo, né, o tamanho dele robusto, né? Pode ser até 40 ou 4.096
entradas e saídas, certo? De construção modular, certo? Então, ele quer construção modular, né? Esse empilhamento em série, um do lado do outro, né? Promovendo mais saídas do CLP, certo? Pessoal, por hoje é só, né? Foi só a introdução sobre o CLP, certo? Eu vou mandar o material agora, vocês vão ver que já tem, certo? Uma, uma, uma atividade ao final, quando vocês forem ver a apostila, já tem uma atividade formada com esses assuntos que eu expliquei hoje e vocês já podem responder, né? Lembrando, ao final da aula, ao final da disciplina, eu vou querer essas atividades que vai constituir 50% da nota. Beleza, pessoal? Vou ter que sair agora porque eu tenho outro encontro, né, com outra turma, mas espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Embora ter só 2 participantes. Vou encerrar a gravação aqui.